Hoje eu vou começar uma série de vídeos de religiões e não religiões. O objetivo dessa série é apresentar toda a estrutura onde as religiões que eu vou mostrar estão inseridas. O foco em si não é em uma determinada religião, mas sim no sistema que envolve todas elas. Isso é, o ateísmo, o teísmo, o panteísmo, o monoteísmo e assim por diante. Se você não está entendendo o que eu estou falando, tudo bem, porque mais para frente, ao longo de todos esses vídeos, vai entender. É claro, ainda assim, mesmo sendo um conteúdo básico, eu vou mostrar um pouco de cada uma das religiões, mas de forma bem resumida, porque o objetivo não é mostrar tudo sobre uma determinada religião. Eu quero que entenda que essas séries de vídeos é um conteúdo básico, onde eu vou passar mais informações do que conhecimento. Vai ter conhecimento? Sim, vai. Mas é importante que você entenda que após consumir todo esse conteúdo, você não vai virar um especialista ou uma especialista. Você vai ter uma base para poder entender do que se trata e principalmente se vier futuramente a conversar com alguém sobre o assunto ou mesmo se for necessário para você entender como que funciona. Porque é melhor ter uma base do que não ter nada, porque a partir da base você já não vai ser assim, 100% ignorante. Todo mundo é ignorante em alguma coisa ou em algum assunto e é normal. O importante é a gente não, por exemplo, iniciar uma conversa, iniciar um assunto baseado em achismo. Porque quando a gente vai para o lado do achismo, a gente não tem certeza ou talvez nem sequer saiba do que está falando. Por isso que eu resolvi preparar essa série de vídeos, para você ter a base sobre religiões e não religiões. Também entenda que esses vídeos não é para você mudar sua fé, sua crença, religião. É para você ter essa base, tá? Como eu já expliquei, você pode ter a religião que você quiser sem problema nenhum, mas é legal conhecer um pouco mais sobre outras, sobre o sistema, como elas estão inseridas e como que funciona tudo. Eu também peço que tenha muito respeito. Assim como você que tem uma crença, uma fé, uma religião, outra pessoa pode também ter. Só que talvez de uma crença, uma fé diferente da sua. Logo é preciso ter esse respeito para não acabar ofendendo e nem mesmo agredindo, seja fisicamente ou moralmente. Por isso, independente da sua religião, o importante é sempre respeitar a fé de cada pessoa. Você pode acreditar no que quiser, desde que não interfira na vida de outra pessoa que tem uma fé diferente da sua. É importante entender isso por causa do fanatismo religioso, que basicamente é a pessoa que afirma 100% de certeza, como se fosse verdadeiramente, de uma forma geral, que é para todo mundo que a fé daquela pessoa é a única e, independente das outras, só aquela é a verdadeira, acabando não tendo intolerância às outras crenças religiosa. Então tome cuidado, principalmente se você encontrar uma pessoa que tenha algum tipo de característica de fanatismo religioso, porque essa pessoa pode ser um perigo. Pessoas assim normalmente costumam ser radicais, elas costumam agredir ou mesmo ofender, seja fisicamente ou moralmente. Uma forma de entender o fanatismo religioso é simplesmente pegar, por exemplo, na política. Quando tem eleições, tem aqueles eleitores que basicamente jogam todas as suas esperanças, praticamente tem uma fé mesmo em um determinado político, e a pessoa vai lá e se tem um outro eleitor que vai e tem preferência em um outro candidato, ambos os eleitores que têm candidatos, né, têm preferência por candidatos diferentes, chegam a brigar, a se agredir, a se ofender, praticamente criar uma guerra ali pessoal entre si por causa de um político, quando na verdade a gente deveria estar cobrando eles e não brigando por causa deles. Então o fanatismo religioso é bem parecido com o fanatismo político, quando tem aí eleitores com candidatos diferentes e quando um não aceita a ideia do outro, né, os eleitores, eles acabam ali se agredindo, se ofendendo e aí é uma loucura. Então tome cuidado com esse tipo de pessoa, se puder, se afaste, porque esse tipo de pessoa é perigosa. É por isso que quando alguém com um pensamento oposto chega e critica ou não concorda, a pessoa fanática chega a fazer loucuras para defender sua posição e visão. É por isso que eu falei, pode acreditar no que quiser, tenha fé, tenha a crença que desejar, mas jamais imponha isso a outras pessoas que tenham um pensamento diferente, tá?
ou sigam uma fé diferente e jamais interfira na vida de outra pessoa por causa da sua religião. Lembre-se, a religião, a fé, a crença é individual. O importante é no que você acredita, não no que as outras pessoas acreditam. Desde que você saiba que você acredita, que você pratica ou segue uma determinada religião, isso é o importante. Eu vou dar um exemplo. Eu mesmo não sou religioso, mas eu não deixo isso interferir na minha vida e na das outras pessoas. Bom, pessoal, todo esse conteúdo ele foi baseado em alguns livros que eu li e também algumas pesquisas. É claro, eu não cheguei aqui e produzi esse vídeo assim, do nada, tá? Teve a leitura e teve a pesquisa. Por isso que eu falei também que esse conteúdo é básico, não é um conteúdo completo, detalhado, aprofundado. Logo, eu vou recomendar algumas leituras. Também, em alguns vídeos, eu sempre vou deixar alguns links de canais e de artigos para você se aprofundar mais, caso queira. Você não é obrigado ou obrigada a ler e entrar mais em detalhes sobre esse assunto. Por isso que tem essa série de vídeos. Mas se quiser, eu vou recomendar primeiramente esse livro aqui, Uma Breve História da Religião. Basicamente, essa leitura ela mostra uma visão geral de toda a religião e não religião, e até um pouco de algumas religiões, não de todas, porque são milhares de religiões. Mas é um livro bem bacana que eu recomendo caso você queira se aprofundar. Ele é um livro bem curto, resumido, e se você quiser ter uma base aí, vai ser bem interessante. O segundo é o livro das religiões. Também é um livro que mostra um pouco sobre algumas religiões, não todas, mas também mostra o início e até atualmente, tá? O interessante é que esse livro aqui ele é bem didático, então se você quiser entender um pouco mais em detalhes, ele é melhor assim para saber os detalhes das religiões do que o livro anterior. Outro livro também que eu recomendo, nesse caso, para aquelas pessoas que não são tão religiosas, tá? Porque os outros dois também é para quem não é religioso, mas também ele é um livro para quem é religioso, para esses dois perfis. Mas para aquele perfil que não é tão religioso, eu recomendo esse daqui, Deus, um Delírio, tá? Porque ele vai ajudar bastante as pessoas que não são tão religiosas assim a entender melhor esse assunto. E por fim, temos O Mundo Assombrado pelos Demônios, que foi um dos meus primeiros livros que eu li quando eu fui buscar saber melhor sobre as religiões. Esse daqui é um livro que eu recomendo bastante, tanto para pessoa que é religiosa e não é religiosa. Eu vou deixar mais detalhes de cada um deles, porque o objetivo não é falar sobre os livros, tá? Eu só fui mostrar mesmo para você entender da onde que eu tirei as inspirações e algumas fontes das informações que eu vou passar para vocês. Mas os detalhes de cada um vai estar na descrição do vídeo. Também vou deixar como recomendação o canal Conhecimento da Humanidade. Esse canal é bem interessante porque lá é bem detalhado os vídeos, caso você queira entender mesmo cada uma das religiões, também não todas, tá? Porque são milhares, mas se você tiver interesse em alguma específica, de saber mais, estudar mais, é um canal que vai te ajudar bastante. Me ajudou principalmente quando eu estava lá no início. Isso porque eu sei que tem aquele perfil de pessoas que gostam mais de ler, gostam outras de assistir mais vídeos, tem aquelas que tem tanto a leitura como assistir conteúdo em formato de vídeo, por isso estou recomendando também esse canal. Lembrando, mais uma vez, a ideia aqui é passar algumas informações e conhecimento para não ficar no escuro e não ser ignorante de sendo uma coisa que nunca viu ou baseado em achismo. A ignorância, ela faz parte do ser humano, mas ser ignorante baseado em achismo, aí não dá, né? Nunca vamos saber de tudo e nem mesmo tudo de um único tema, mas o mínimo é possível para não ficar no escuro. Isso é a base de algum assunto, algum tema, é sempre essencial, principalmente se é um assunto ou um tema que está inserido na vida de todos. Bom, chegamos ao fim dessa introdução, tá? Porque foi uma introdução da série de vídeos. E no próximo vídeo eu vou falar mais em detalhes sobre teísmo. Então, se você não sabe o que é teísmo, veja o próximo vídeo, que vai ser muito interessante. Se chegou até aqui, muito obrigado por assistir. Deixe seu gostei, se ainda não é inscrito, aproveita, se inscreva, clique em gostei, compartilhe, comente e até a próxima.